Olá, crianças. Aqui é a professora Rogênia, da disciplina de artes. Tá? A gente vai estar retomando aqui essas atividades. Atividades essas que já foram enviadas para vocês. Não são atividades novas, são atividades que já foram enviadas, tá? E a gente vai estar retomando essas atividades, explicando para que vocês tenham um entendimento melhor. Caso tenha surgido alguma dúvida, a gente vai estar esclarecendo essas atividades aí. Essa atividade aqui, atividade 2, primeiro bimestre, sobre os elementos da linguagem visual, nós tomamos como referência Romero Brito, Piet Mondrian e Van Gogh. A gente está pedindo para vocês aqui, para vocês desenvolverem uma releitura. Releitura é uma produção artística que você vai estar desenvolvendo, tá? Você vai estar desenhando, pintando, tá? Nós colocamos aqui para vocês 3 composições. A gente chegou a solicitar para algumas turmas essa atividade aqui. A gente só não deu continuidade porque iniciou a quarentena e, infelizmente, a gente não teve mais esse contato presencial. Mas a gente vai estar retomando isso aqui com vocês e explicando como é que você vai desenvolver. Mais abaixo a gente fez uma observação para você entender aqui o que é releitura, tá? Ele é uma obra de arte, é antes de tudo ler novamente a obra buscando uma nova interpretação, sem se desviar por completo da original. Vamos lá. Eu tenho essa primeira composição aqui de Romero Brito, que eu coloquei para vocês como referência, para vocês terem uma base de como você vai desenvolver isso. Bom, se eu vou ler novamente, se eu vou estar buscando uma nova interpretação, é um novo olhar, tá? É uma nova obra. Não é mais essa obra de Romero Brito, tá? É essa aqui, que vai servir como base para vocês. Onde o artista Romero Brito faz uso dessa imagem aqui, que é o quê? Um urso, né? Se eu vou ler novamente e buscar uma nova interpretação, eu não vou mais fazer um urso, eu quero fazer um gatinho. Eu vou fazer um gatinho, né? Em uma das mãozinhas aqui, ele fez o uso da cor laranja. Não vou mais usar o laranja, vou usar o azul. Então, a partir do momento que eu faço essas alterações, tá? Sem fugir desse contexto aqui, tá? A partir do momento que eu faço essas alterações, eu estou relendo a obra do artista. Alterei, modifiquei, é a minha visão. Deixa de ser uma obra do artista e passa a ser a minha obra, tá? Aí eu vou fazer uso dos meus pensamentos, das minhas ideias, da minha criatividade, tá? Mas eu vou sempre seguir como base a obra do artista, tá? E aí nós colocamos 3 composições aqui para vocês terem como base, né? Para vocês terem ideias, né? E aí você pode dizer assim, mas se é para eu ter ideia, né? Não posso fazer igual? Quando você faz igual à obra do artista, você não vai estar fazendo uma releitura, você vai estar tão somente reproduzindo essa obra, tá? Você vai estar reproduzindo a ideia do artista. Você não vai estar expondo as suas ideias, né? Você vai estar reproduzindo o pensamento do artista. Ele quis pintar de laranja e você vai e pinta novamente de laranja. Não. A gente quer que você se dê a liberdade de você poder criar, né? Ter ideias. Vamos para a nossa segunda imagem aqui de Piet Mondrian, onde nós trabalhamos com formas geométricas. Professora,
A senhora não trabalhou formas geométricas. Trabalhamos, a gente só não foi lá para o quadro, né? Colocar para vocês, escrever para vocês as formas geométricas, mas nós explicamos que as formas geométricas surgem a partir do elemento linha. E falamos dessas três formas básicas, né, geométricas, que é o quadrado, o triângulo e o círculo, tá? Eu reconheço essas três formas geométricas aqui, eu vou compreender essa composição aqui e vou produzir, não é reproduzir, é produzir a minha obra, tá? Eu vou entender essa composição aqui é do artista Pietro Mondrian, agora eu vou produzir a minha fundamentada nesta obra aqui, tá? Eu posso alterar, modificar, né, o ângulo, o posicionamento das formas geométricas? Posso. Posso alterar as cores? Posso. Porque vai ser a sua visão, tá? É a sua ideia. Como você quer produzir a sua obra, certo? Essa aqui é a visão do artista. Agora você vai desenvolver uma nova produção artística seguindo, né, a sua criatividade, seu ponto de vista, certo? Bom, aqui na primeira a gente explora o elemento cor, tá? Na segunda nós exploramos as formas geométricas e na terceira nós vamos explorar o elemento linha, tá? Eu vou observar que nessa composição de Van Gogh eu exploro bastante o elemento linha, tá? Linhas curvas, tá? Sejam elas abertas ou fechadas. Vou observar também que eu exploro aqui linhas retas, né? Aqui a horizontal, né? A vertical, releitura. Posso alterar, ao invés de colocar um arbusto, colocar uma torre. Posso pintar o céu de vermelho? Pode, porque você vai estar fazendo uma releitura. Lembrando que toda essa composição aqui, você vai trabalhar com linhas, tá? Com linhas. Sempre linhas. E aí, use a sua criatividade, né? Se você quer usar linhas curvas, né? O sentido das linhas que você quer dar dentro da sua composição, tudo vai partir da sua criatividade, certo? Terminei aqui, fiz todas as alterações, vou aqui para minha terceira atividade, tá? Essa atividade aqui é uma leitura de imagens, onde eu vou estar identificando os elementos da linguagem visual. Por que a gente desenvolveu essa atividade aqui? Para que eu me certifique de que você, se deparando com qualquer outra imagem, você consegue identificar esses elementos da linguagem visual. Essa nossa atividade aqui, nós chegamos a iniciar em sala de aula, né? Alguns alunos chegaram a concluir essa atividade, tá? Quem concluiu a atividade em sala de aula não precisa estar fazendo novamente. Mas quem não concluiu, ou quem nem começou a atividade, aí eu preciso fazer, tá? Lembrando que você tem sempre que identificar suas imagens, colocar o comando da atividade, né? Para que a gente perceba de qual imagem você está descrevendo, né, os elementos da linguagem visual. Essa nossa primeira obra aqui de Pietro Mondrian, você vai observar, identificar e escrever, tá, os elementos da linguagem visual que você consegue perceber aqui. Aí eu vou colocar lá no meu caderninho, tá? Aqui no meu caderno de artes eu vou colocar obra 1, Pietro Mondrian,
Leitura de imagens. Quais são os elementos que eu consigo identificar aqui nessa composição? Eu consigo identificar, por exemplo, o elemento cor. Né? Eu posso parar simplesmente quando eu digo que eu identifico o elemento cor? Não, porque eu tenho que dizer que cores são essas. Aí eu vou dizer assim, eu lembro que o vermelho, o azul e o amarelo são cores primárias. Aí eu vou colocar cores primárias e ao lado eu vou especificar que cores são essas. Vermelho, amarelo e azul. E eu vou me certificar de que você está inteirado do elemento cor, né? Que você consegue identificar quem são as cores primárias. Né? Aí eu posso parar por aqui? Ainda não, porque eu ainda consigo identificar mais cores. O branco e o preto, que são cores neutras. Eu sempre tenho que especificar. Se eu consigo identificar o elemento cor, eu tenho que dizer que cores são essas. E classificar essas cores. Tá? Se eu consigo identificar o vermelho, o azul e o amarelo, elas são o quê? Cores primárias. Né? Aí eu coloco cores primárias. Eu não posso dizer que é uma cor secundária, porque eu lembro que cores primárias são aquelas cores puras e sem mistura. E eu me recordo que eu tenho o vermelho e o amarelo e o azul como cores primárias. Aí eu identifico que as cores primárias são o azul, o vermelho e o amarelo. Certo? E as cores neutras são o branco e o preto. Posso já parar por aqui? Ainda não, porque eu vou identificar outro elemento dentro dessa composição, né? Que são as linhas. Eu tenho as linhas retas, tá? Eu tenho aqui, ó, a vertical, eu tenho aqui horizontal. Então, eu vou colocar lá nas minhas anotações, no meu caderno, que eu identifiquei linhas retas. E vou dizer, anotar no caderno, quais são essas linhas retas. Tá? Horizontal e vertical. Eu não posso dizer que eu tenho linhas curvas aqui, porque eu não consigo identificar linhas curvas. Tá? Na nossa segunda obra, tanto na segunda quanto na terceira, eu vou fazer do mesmo jeitinho, identificando todos esses elementos dentro da composição. Tá? Aí eu vou tomar nota no meu caderno, obra 2, Romero Brito, tá? E coloco lá os elementos que eu consigo identificar aqui. Certo? Vou colocar se tem linhas, quais são essas linhas, as cores, quais são as cores. Tá? A terceira, do mesmo jeitinho. Tá? A gente observa que não são atividades complexas, tá? São atividades que a gente já havia passado em sala de aula, começado em sala de aula, tá certo? E que a gente está reforçando aqui junto com vocês essa atividade, ok? No mais, a gente vai ficando por aqui. Finalizou as suas atividades, você vai estar enviando para mim, via WhatsApp, tá? Suas atividades. Se você quiser colar isso aqui lá, se você quiser não, é bom colar porque você sempre vai se certificar de que você não vai correr o risco de perder isso aqui, tá? Você cola lá no seu caderninho, por uma questão de organização também, tá? E as atividades que a gente fez em sala de aula, você pode estar mandando para mim, bate a fotinho lá do caderno, tá? Com todas as atividades que você já fez, bate a fotinho das atividades que você já fez e envia para mim, para que a gente tome nota, tá? Dessas atividades que já foram realizadas, tá? E a gente vai estar tomando nota na nossa caderneta, né? Das atividades que vocês fizeram, certo? A gente fica por aqui. No próximo vídeo a gente vai estar explorando aquele nosso banco de questões, onde a gente vai estar fazendo uma tomada de tudo que a gente falou em sala de aula. E a gente, obviamente, vai estar se certificando de que você está inteirado, né, desse conteúdo, onde, quando você se deparar com algum questionamento sobre os elementos da linguagem visual,
você vai saber identificar, você vai saber responder direitinho com relação a essas informações, ok? Um forte abraço a todos.